fim de aprender mais sobre a argumentação da redação Enem? Quais argumentos utilizar? Como estruturar o seu parágrafo argumentativo? Vem comigo! Na aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura argumentativa dos parágrafos de desenvolvimento da redação Enem. Vocês já sabem que a redação Enem deve ser dividida em 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, vamos apresentar a introdução. Nos 2 parágrafos do meio, vamos fazer a nossa argumentação. E no último parágrafo, vamos desenvolver a solução dos problemas no formato de conclusão. Hoje vamos analisar detalhadamente quais são os elementos que devem aparecer nos 2 parágrafos do meio, ou seja, nos parágrafos argumentativos. E essa estrutura é baseada nos critérios de correção da redação Enem, tudo para deixar esses elementos de forma mais clara e evidente para o seu corretor. O parágrafo argumentativo, ele deve se iniciar com uma frase inicial, uma frase introdutória, que no texto argumentativo se chama tópico frasal. Esse tópico tem a função de resgatar a ideia que você apresentou na sua tese, antecipando o assunto da argumentação, e introduzir qual é o ponto de vista que será defendido. É importante a gente lembrar que esse tópico frasal, obrigatoriamente, deve ser iniciado com um recurso coesivo, já que ele vai estabelecer uma conexão com o parágrafo anterior e o parágrafo que está se iniciando. Por exemplo, no primeiro parágrafo argumentativo, poderíamos começar o tópico frasal com o operador argumentativo de início, apresentando a estrutura. De início, é válido ressaltar que a negligência governamental é o principal contribuinte para o problema em questão. Esse foi um bom exemplo de tópico frasal. Resgatou a ideia apresentada na sua introdução e introduz que naquele parágrafo o assunto será abordar a forma como o Estado é negligente em relação ao tema. Lembre-se que essa parte do tópico frasal deve apresentar somente uma frase, ou seja, aquilo que começa na letra maiúscula e vai até o ponto final. E essa frase deve ser uma frase mais curta, breve, de 1,5 linhas ou 2 linhas no máximo. Lembre-se que esse tópico frasal funciona como uma frase introdutória do seu parágrafo argumentativo. Os 2 parágrafos argumentativos devem apresentar o tópico frasal. Logo após o tópico frasal, o ideal é que você comece a desenvolver as ideias do seu parágrafo argumentativo, criando linhas de raciocínio bem elaboradas para explicar e para justificar a ideia que foi apresentada aqui no tópico frasal, relacionando de forma direta com o tema e sempre criando uma problematização. Uma forma interessante de começar esse desenvolvimento seria: afirma-se isso, pois. Assim, afirma-se isso que está no tópico frasal, pois. O pois conectivo explicativo iniciaria e te auxiliaria a iniciar as explicações e as linhas de raciocínio desse ponto de vista que será defendido. Após fazer essa parte do desenvolvimento, que tem aproximadamente 1, 2 ou até mesmo 3 frases, quando as linhas de raciocínio forem mais bem elaboradas e mais bem aprofundadas, nós ainda precisamos trazer a parte de fundamentação e comprovação para o nosso repertório. É importante lembrarmos que todas as ideias apresentadas no nosso texto devem ser comprovadas e fundamentadas por alguma ideia que venha de outra área do conhecimento. Isso no Enem se chama repertório sociocultural. Depois de desenvolvermos nosso raciocínio, é hora de escolhermos o melhor repertório que dialoga, que se relaciona e que comprova diretamente as ideias que foram abordadas anteriormente.
Nesse momento, você pode escolher um filme, uma série, algum livro, você pode escolher algo da legislação, da Constituição, algo da história, da filosofia, da sociologia e estabelecer uma relação direta com o que foi explicado anteriormente. Essa parte do repertório sociocultural, ela deve apresentar no mínimo uma frase e no máximo 2 frases. Cuidado para que essa parte do repertório sociocultural não se torne maior do que a parte do seu desenvolvimento. Caso isso aconteça, o corretor pode penalizar o seu parágrafo argumentativo e fazer a marcação que esse parágrafo está muito expositivo. A parte argumentativa é garantida graças ao desenvolvimento e o repertório entra apenas como um complemento e uma fundamentação do que foi mencionado. Logo após o repertório, podemos apresentar uma frase de fechamento. Essa frase de fechamento apresentaria as conclusões do seu parágrafo argumentativo, começando essa frase com um conectivo conclusivo. Dessa forma, portanto, desse modo. Podemos utilizar essa frase, inclusive, para fazer uma antecipação do que será a nossa proposta de intervenção no último parágrafo. Ou ainda, podemos utilizar essa frase de fechamento para mencionar as consequências abordadas nessa parte do desenvolvimento. A próxima parte da aula será destinada para discutirmos os vários tipos de argumento possíveis para utilizar na redação Enem. Vamos lá? Como todos os temas do Enem costumam envolver assuntos sociais, conforme publicado em edital, podemos utilizar os mesmos argumentos em todas as nossas redações. Sendo assim, nessa parte da aula, selecionei os argumentos que são mais utilizados nas redações nota 1000 para podermos discutir. Esses argumentos seriam apresentados primeiramente na nossa introdução, na montagem da nossa tese, e logo em seguida essas ideias seriam apresentadas no nosso tópico frasal, para introduzirmos as ideias abordadas na nossa argumentação. Olha só os argumentos que são mais utilizados. O primeiro deles é a negligência governamental. Como todos os assuntos envolvem aspectos da sociedade, envolvem minorias sociais, problemas ambientais, problemas econômicos, problemas tecnológicos, podemos associar todos esses temas a problemas relacionados ao governo. Caso formos utilizar esse argumento, podemos pensar em 4 tipos de negligência governamental. A negligência governamental associada à falta de legislação, à falta de punição, à falta de fiscalização ou também à falta de investimento. Nesse caso, colocaríamos a negligência governamental no tópico frasal e na parte do nosso desenvolvimento, em que precisaríamos criar linhas de raciocínio, explicaríamos qual o tipo de negligência, como o governo falha, como isso afeta a sociedade e como isso contribui para que haja a problemática apresentada no tema da redação. Além disso, outro argumento bastante apresentado nos textos nota 1000 é o desconhecimento de grande parte da população sobre o assunto abordado. Muitos temas de caráter social, muitos problemas sociais só permanecem acontecendo porque são invisíveis. Grande parte da população não tem conhecimento sobre eles. Se não há conhecimento, se há ignorância, esses problemas se perpetuam e devem ser solucionados. Assim, o desconhecimento passa a ser um argumento coringa, a ser utilizado em diversos temas. Outro argumento bem frequente nos textos nota 1000 está associado com a questão histórica. O legado histórico também poderia ser usado para a montagem da nossa tese e para a montagem da nossa argumentação.
Vários problemas que acontecem hoje no Brasil atual só permanecem ocorrendo e só ocorrem devido a uma perspectiva histórica daquilo que aconteceu desde a época colonial, Brasil Império, e podemos associar falando sobre a manutenção do problema e comentando também na parte do desenvolvimento sobre as raízes históricas desse problema social. Outro argumento que podemos utilizar seria a influência midiática. Vários assuntos, vários problemas envolvendo vários grupos minoritários também permanecem e acontecem na sociedade brasileira devido à grande influência da mídia. E quando eu falo mídia, podemos relacionar com televisão, jornais e também com as redes sociais que estão sendo cada vez mais utilizadas. Além dessa influência midiática, outro argumento bastante utilizado envolvendo canais midiáticos seria no sentido de um silenciamento. Vários problemas de caráter social que foram temas do Enem e que podem vir a ser, continuam se perpetuando na nossa sociedade porque não ganham visibilidade e não ganham audiência nos canais midiáticos. E seria importante que houvesse essa discussão, até mesmo para o conhecimento da população. Por fim, outro argumento bastante utilizado e que aparece nas redações nota 1000 é a questão da normalização. Vários problemas sociais que permanecem, continuam ocorrendo por simplesmente terem sido normalizados. Na parte do desenvolvimento, explicaríamos que houve uma banalização, que o problema do tema aconteceu por diversas vezes, permanece ocorrendo e assim a sociedade tende a ignorá-lo e a banalizá-lo. Assim, diante dessas dicas de argumento que são tão utilizados nas redações nota 1000, fica fácil estruturar o seu parágrafo argumentativo. Gostou dessas dicas? Curte, compartilha e acompanhe as nossas próximas aulas. Beijo, bons estudos!